Um ramo industrial insuperável que fatura facilmente mais de 250 milhões de dólares por ano. Indústria esta que supera as indústrias também milionárias do cinema e da música juntas. A partir de um simples manipular de botões aliados a uma tela, descobriu-se a forma de entretenimento mais lucrativa de todos os tempos. Quem foram os gênios e inventores dessa maravilha e como fizeram, é o que veremos. Portanto, hoje apresentamos videogames, a indústria de entretenimento mais lucrativa e revolucionária da história. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Em todo o globo, 1 em cada 3 pessoas joga videogame e atualmente as TVs estão presentes em 96% das residências do planeta. Por isso, algo incrível e visionário ocorreu no passado, mas não podemos começar a história dos games sem antes mencionar o nome de 3 gênios da engenharia eletrônica. É verdade. São eles Ralph Baer, Nolan Bushnell e Jerry Lawson. Então, família, tudo começa em 1951 lá no Bronx, em Nova York, quando o engenheiro eletrônico Ralph Baer trabalhava numa empresa construindo equipamentos militares com seu dispositivo de testes para a tela de TV. Em dado momento, quando ele mexia no equipamento, ele percebeu que ao movimentar um botão do seu controle, manipulava-se também uma linha na tela da TV que o mesmo consertava. Bom, daí em diante ele refletiu através da sua descoberta que a TV poderia servir para outros fins que somente assistir programas. O tempo passou e sua ideia ficou arquivada na cabeça por 15 anos. Foi somente em 1966 que ele tentou reavivá-la, pois no passado as TVs não estavam preparadas para sua revolucionária ideia. Surgira ali a primeira ideia protótipo do que mais tarde seria o videogame. Nascia então na cidade de Nashua, em Nova Hampshire, no mesmo ano de 1966, a Brown Box. Faz tempo. Uma espécie de videogame, aliás, o primeiro console de videogame simples e arcaico, feito para interagir com a TV. É importante ressaltar que em meados da década de 1960, as TVs saíram dos singelos 9% para os inacreditáveis 93% de aparelhos nas residências americanas. Porra! Tudo isso? Agora, naquele mesmo momento, acontecia algo a 3.000 quilômetros de distância dali, lá em Farmington, Utah. Então entra em cena o também visionário e ambicioso estudante de engenharia eletrônica chamado Nolan Bushnell. Naquele ano, Nolan trabalhava num parque de diversões local, consertando máquinas de fliperama. Ah, que saudade dos fliperamas, comentem aí. Mas voltando, foi ali naquele ambiente que Nolan teve a ideia de ganhar dinheiro com jogos eletrônicos, conhecendo um jogo disponível somente em universidades selecionadas. Este jogo se chamava Space War. Nolan ficou fascinado com o jogo e foi em busca dos seus sonhos ambiciosos. Após muitos estudos e testes colocando sua massa cinzenta para funcionar e com o intuito de faturar milhões, Nolan se junta a outro colega entusiasta do assunto, a fim de fazer um jogo de fliperama para as massas. Eis que em 1969 eles constroem o Computer Space, a primeira máquina de fliperama operada por moedas. Como era algo para nerds e ele a colocou em bares, não obteve êxito na ideia. Na época, os frequentadores do bar diziam que a máquina era muito complexa. Enquanto isso, do outro lado do país, Ralph Baer conseguira um contrato com a empresa de eletroeletrônicos Magnavox para a produção do seu game. E como naquele ano o filme Uma Odisseia no Espaço havia feito um grande sucesso, então eles resolveram trocar o nome da Brown Box para Magnavox Odyssey e reformularam o projeto, nascendo um console bonito e agradável. Entretanto, no jogo não havia cor, som e nem pontuação. Outro agravante era que o console só servia para TVs da própria Magnavox, que pouco investiram no game. Até para se ter cor, teria que colocar uma tela nos televisores. Não deu muito certo, não. Ih, rapaz. Em 1972, durante o lançamento do Odyssey, rolaram viagens para apresentá-lo a todos no país. Entretanto, como se tratava de um videogame caro, aliás, o mesmo custava $100 naquele ano, só a elite poderia tê-lo em casa.
E foi justamente numa dessas apresentações que Nolan Bushnell realizou, eufemisticamente falando, um benchmarking, pegando para si a ideia de Ralph Baer, saindo na vanguarda da criação e lançamento dos games para o mercado. E como diz um velho ditado, bons artistas emprestam e grandes artistas roubam. Após essa espionagem, Nolan largou seu emprego e criou sua própria empresa, a Atari, que mais tarde faria o Pong, um jogo de tênis de mesa colorido com som e pontuação. Aquela raposa velha esperta. O Pong foi um sucesso estrondoso em bares, restaurantes, pizzarias, entre outros estabelecimentos, inclusive nos fliperamas. Após todo esse sucesso, Bushnell foi processado pela Magnavox por roubar a ideia de Ralph Baer. Nesse momento da história, eis que surge o terceiro gênio da engenharia eletrônica chamado Jerry Lawson, um morador do Queens lá em Nova York que consertava TVs e rádios para os seus vizinhos no passado. Quando se encontrava com 30 anos de idade, Lawson começou a trabalhar numa empresa de tecnologia do Vale do Silício chamada Fairchild Channel Conductor. E foi lá que ele conhecera Nolan Bushnell e Alan Alcorn, os criadores do Pong, influenciando e fazendo com que Jerry Lawson também entrasse para a indústria dos jogos. Família, o cara era tão foda que projetou um jogo chamado Demolition Derby lá na garagem da sua casa, olha isso. O jogo contava com uma cabine de fliperama e um volante como controle. Algo inovador, comentem aí. O miserável é um gênio! Jerry Lawson era tão pica que desenvolveu seu jogo a partir de um microprocessador F8 central, sendo o cérebro e o coração do jogo. Algo inovador, revolucionário e pioneiro que se tornara o padrão moderno de criação de jogos e consoles. Vale lembrar que Lawson criara também o primeiro videogame que utilizava cartuchos cambiáveis, que mais tarde se tornariam disquetes, CDs, HDs, pendrives e finalmente jogos online. Essa gente inventa cada coisa. Então, se hoje os consoles trocam de jogos ou utilizam microprocessadores, tudo isso se deve ao inovador Jerry Lawson. Agora, voltando para outra parte costeira do país, eis que a Atari criara seu próprio console levando o Pong para as residências dos americanos no Natal de 1975. O sucesso do Pong abriu as portas para algo maior que ficaria na história. Mas não antes de Jerry Lawson e sua empresa Fairchild fazê-lo primeiro. Surgira então o primeiro console de troca de cartuchos com dois controles muito bons e que poderia pausar o jogo. O game se chamava Channel F, mas a Atari de Nolan Bushnell não queria ficar para trás e nem desistir tão facilmente, investindo pesado, e em 1977 criaram um videogame mais evoluído. Eis que nasceram o Atari VCS, esmagando seus concorrentes junto a Jerry Lawson e Ralph Baer. O Atari VCS foi um sucesso tão grande e tão esmagador que teve milhares de exemplares vendidos, faturando milhões. Passado algum tempo, Bushnell já havia vendido e saído da Atari, que estava faturando muito com as vendas. Por isso, os desenvolvedores queriam royalties sobre os lucros, porém os donos atuais não cederam. Então, os desenvolvedores da Atari saíram da empresa, fundando sua própria empresa em 1978 chamada Activision, que criava jogos pro Atari VCS. Como eles precisavam de alguém para desenvolver seus jogos, eles foram atrás de Jerry Lawson em 1980, que já havia criado sua própria empresa de softwares. Daí a Activision solicitou a ajuda de Lawson para desenvolver jogos para o Atari VCS, o que ele confirmou que criaria e que funcionaria. Tal afirmação de Lawson abriu uma caixa de Pandora, onde outros desenvolvedores criavam jogos e consoles piratas, ruins e horríveis, desagradando o público dos games. Eu não aguento. Algum tempo já havia passado e em 1983, com os videogames quase extintos, sua salvação viria alguns anos depois, graças à rivalidade de dois gigantes e ícones dos games. Estou falando do Mega Drive da Sega, lançado em 1988 no Japão e em 1989 nos Estados Unidos com o nome de Genesis, e seu concorrente, o Super Nintendo da Nintendo, lançado em 1990 no Japão e em 1991 nos Estados Unidos. E daquela década pra cá foi só ascensão, evolução e tecnologia, mas isso é uma outra história. É, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!